Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vindo a mais uma aula de arte. Nós estamos entrando no caderno 3, ok? E nós vamos estudar hoje sobre arte pré-colombiana. Vamos lá? Opa! Vou fazer algumas perguntas para vocês sobre essa imagem. Você sabe me dizer que monumento é esse? Você sabe me dizer onde esse monumento está localizado? Se você respondeu que esse monumento é uma pirâmide, você acertou. Ela está localizada na América Central. Opa, pera. Você está querendo dizer, professora, que existe pirâmide fora do Egito? Sim, existem. Nesta unidade, nós conheceremos muitas pirâmides, muitos edifícios e demais formas de arte existentes na América, tá? Essa imagem que você está vendo aí é a pirâmide Kukulcán, construída pelos maias no século XVII, na antiga cidade de Chichén Itzá, hoje território do estado de Yucatán, no México. Então, existe sim, nós vamos ver no decorrer dessa unidade aí muita coisa legal aí que às vezes passa despercebido por nós, né? A gente pensa que a gente só vai encontrar pirâmide no Egito, mas hoje nós acabamos de descobrir que essa pirâmide aí está localizada no México. Vamos lá. América antes dos europeus. Ao longo das expedições europeias à América, iniciadas por Cristóvão Colombo em 1492 e estendida até as primeiras décadas do século XVI, os europeus se depararam com civilizações já organizadas que ocupavam regiões do continente americano desde a pré-história, né? Você estudou, com certeza, em história, que no fim do século XIV os espanhóis chegaram ao continente americano, certo? E vocês lembram o que eles encontraram na América? Quem lembra aí? Vamos lá. Talvez você esteja se perguntando o porquê dos europeus quererem dominar tais civilizações, né? Uma vez que essas civilizações elas já eram organizadas. Para entender esse processo, é preciso compreender que havia muito entusiasmo no período das grandes navegações, em que se buscava desbravar terras desconhecidas além mar. Então, esse pensamento, o que eles pretendiam, né? Esse pensamento fazia parte do pensamento iluminista, originado no Renascimento europeu. A ideia de civilizar os povos tidos como selvagens na visão europeia. Além disso, havia grande interesse comercial na exploração de recursos naturais, que ocorreu por meio do processo colonizador. Então, vocês já estudaram história sobre a colonização europeia, tá? Nós aqui agora entramos no âmbito da arte, nós vamos estudar a arte, tá? Mas primeiro a gente precisa conhecer e lembrar do contexto histórico, ok? Então, quais eram os fatores? Eles estavam ali entusiasmados, né, nas grandes navegações, mas qual era o interesse deles? Eles tinham essas pessoas como selvagens, então o que eles queriam? Eles queriam civilizar, trazer civilização para essas pessoas. E também o interesse deles era completamente de interesse comercial. O que eles queriam? Conhecer novas terras, para procurar novos recursos naturais, para fabricarem novas coisas, não é verdade? Novos artefatos. Não é isso que vocês aprenderam? Então vamos lá. Os habitantes nativos das Américas são chamados de ameríndios. Lembrem-se disso. Estavam distribuídos por diversas regiões de nosso continente antes da chegada de Colombo. Dessa maneira, tudo que é anterior a esse fato é chamado de pré-colombiano. Então, vamos nos atentar a uma coisa. Por que essa nomenclatura pré-colombiana, tá? Quando a gente vai utilizar isso? Antes da colonização.
tudo que aconteceu antes, tudo que foi achado antes, é chamado de pré-colombiano, ok? Vamos entender isso aí. Conheceremos nessa unidade a produção artística e arquitetônica das 3 maiores civilizações pré-colombianas, aquelas achadas lá. Eles foram lá colonizar a América. E quem foi que eles encontraram lá, né? Civilizações, acabamos de falar sobre isso, né? Eles se depararam com civilizações já organizadas, e nós vamos falar aqui sobre as 3 maiores civilizações pré-colombianas, os maias, asteca e inca. Mas a gente vai olhar com o olhar artístico. Nós vamos olhar no sentido de observar quais foram os achados artísticos dessas civilizações pré-colombianas, ou seja, civilizações que existiam antes da colonização europeia. Vamos lá? Importante frisar aqui agora que nós vamos nesse videoaula, nós vamos falar apenas sobre os maias. Aqui até houve um errinho de digitação aqui, eu botei mais, mas são os maias, tá? Nós vamos falar primeiro sobre os maias. Maia. A civilização maia é a mais antiga. Há registros de ocupação dos povos maias em regiões da América Central que datam aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo. A civilização maia passou por 2 períodos. Vamos se atentar a isso aí. Chamados de pré-clássico, que foi do ano 1000 a.C. a 300 d.C., e o clássico, que foi de 300 d.C. a 900 d.C. O primeiro, o pré-clássico, esse período da civilização maia pré-clássica, foi um período caracterizado pela prosperidade de algumas cidades e contou com grande desenvolvimento na astronomia, nos cálculos, na escrita e na arte, ok? Então, se atente aí, desses 2 períodos, o pré-clássico foi um período muito importante, caracterizado por essas questões que nós acabamos de falar, pela prosperidade, tá? Pelo desenvolvimento na astronomia, nos cálculos, na escrita e na arte. Vamos lá, vamos continuar. Das construções arquitetônicas mais importantes da civilização maia, feitas geralmente com grandes blocos de pedra, podemos destacar os seus templos. Isso. Nós vamos observar essa imagem aqui. Que formato tem essa plataforma? O que tem lá no topo dessa plataforma? Qual é o formato desse topo aí em cima dessa plataforma? Você consegue identificar isso? Como será que faz para chegar lá? Você observando essa imagem, você consegue me responder essas perguntas? Essa imagem, ela mostra um templo maia em Tikal, na Guatemala, na América Central, tá? A gente vê esse templo, né, essa construção em forma piramidal, ok? No topo existe o templo em forma retangular, ok? Você vê a portinha lá em cima. Cadê meu cursor? Deixa eu chegar lá. Nós vemos aqui um formato piramidal. Quando chega aqui no topo, existe essa forma retangular, que é o templo. Tá vendo a porta? E a pergunta, como se faz para chegar lá, hein? O templo construído em seu topo também teve base retangular, e o acesso a ele é feito por meio de um conjunto de muitos degraus íngremes, como no Antigo Egito. Você está vendo aqui, ó? Aqui são vários degrauzinhos bem íngremes, ok? É quase uma escada em pé, né? Então, essa aqui é uma construção arquitetônica maia, tá? Então, é nesse estilo, é nesse formato, ok? Que nós vamos estar sempre vendo essas arquiteturas. Vamos seguir. As esculturas foram também, nós vemos a arquitetura,
Estamos agora vendo escultura. As esculturas foram também uma manifestação artística muito desenvolvida pelos maias. As peças podiam apresentar decorações geométricas, elementos zoomórficos, estilizados e formas humanas. Então, nas esculturas, era possível ter a presença de formas geométricas ou elementos zoomórficos estilizados. Que isso, hein? Então, o zoomórfico apresenta características e formas de animais. E por que estilizados? Porque não correspondem à realidade. Não é uma representação naturalista, é uma representação estilizada, que não tem a preocupação de representar a realidade, ok? Então, nessas esculturas, havia a presença, sim, de elementos zoomórficos que não tinham a preocupação de parecer real. Tá? Vamos dizer assim, eles desenharam uma águia, mas esse desenho de águia é estilizado, não eles não desenharam à procura da realidade. Nós já estudamos sobre isso, não é verdade? E formas humanas. Então, o que nós encontramos nas esculturas? Decorações geométricas, elementos zoomórficos de representação de animais, né? E formas humanas. Podia ser tanto encontrado em conjunto, ornando templos e palácios, ou seja, enfeitando templos e palácios, ou serem reproduzidas individualmente, esculpidas em um único bloco de pedra, às vezes com grandes proporções. Agora nós vamos falar sobre a cerâmica. Era mais produzida, aliás, a cerâmica maia era produzida para duas finalidades. Ser usada, presta atenção nisso, tá? Pode cair na atividade. Ser usada no cotidiano ou em rituais fúnebres. A gente entende que rituais fúnebres, né, quando alguém morre e tem toda aquela cerimônia, aquele ritual, né, de passagem, a gente também já falou sobre isso. Então, a cerâmica, ela era utilizada no modo cotidiano, ou para parar água, colocar comida, ou, né, em rituais fúnebres. Ao longo da civilização maia, as formas dos vasos foram ganhando sofisticação. Aqueles produzidos no último século da existência dessa civilização apresentavam formas muito delicadas e pinturas mais elaboradas. Vamos observar também essa imagem aqui. É uma imagem de uma cerâmica, na verdade. Nós vemos toda a riqueza de detalhe, né? Aqui tem representação de forma humana. Nós vemos um colorismo, não é verdade? E do mesmo jeito que eles pintavam as cerâmicas, a pintura maia se destacou também nos murais. Olha lá, traziam temas ligados principalmente à religião e à história da civilização, com o uso de muita cor e detalhamento dos costumes, isto é, da vestimenta e acessório. Então, a pintura deles em murais, olha que lindo, né? Que colorismo, que utilização de cores bem bonitas. Você vê que eles ali estão representando costumes, ó. O costume de vestimenta mesmo. Será que a gente consegue identificar que tipo de vestimenta é essa? Aqui tá bem em forma de desenho, a gente não consegue perceber tanto assim, né? Mas provavelmente era feito de pele de animal, não é verdade? Você vê que o costume deles, pelo menos dos homens que estão representados aqui, é usar uma tanguinha e uma capa, né? Usar um acessório grande na cabeça. Ó, os homens usavam colares, usavam brincos, usavam um cinto usavam tornozeleiras, então a gente consegue perceber essa riqueza de detalhe do cotidiano deles, né? Do costume deles. E também eles faziam muito ligado à religião, tá? E à história da própria civilização. Outro trabalho de destaque era feito com jade, uma pedra preciosa que os artesãos esculpiam para criar placas ou colares de conta. Olha lá a pedra jade, a pedrinha verde. Pedrinha não, né? Que isso aqui deve ser em grande escala, deve ser grande. Então, eles esculpiam não somente em pedras, mas também nessa pedra preciosa, no caso, né? Não pedra, qualquer tipo de pedra, né? Essa aqui é a jade, uma pedra preciosa. Então, eles esculpiam placas, né? Eles faziam colares. Então, é isso, gente.
nós estamos submergindo novamente na história, né, da arte. Eu acho que esse ano a gente vai falar muito sobre a história da arte, vai permear por muitos lugares e muitos momentos maravilhosos da arte aí. E nós entramos, né, na arte pré-colombiana, que não vai parar por aqui, ok? Nós percebemos que pré-colombiana é tudo aquilo que vem antes da colonização europeia e que existiram 3 grandes civilizações, que é a Maia, Inca e Azteca. E nós falamos hoje apenas sobre a Maia, né? Que é considerada a maior civilização. Então, até a próxima aula. Realizem a tarefa do chat e na próxima aula a gente vai falar sobre as outras 2 civilizações também, que são Inca e Azteca, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!